Eu vou falar nesse vídeo uma verdade que eu levei anos para entender. Em poucos segundos eu vou te explicar o que são as projeções. Hoje eu acordei com muita vontade de gravar esse vídeo para falar sobre esse tema das projeções, porque eu entendo que é talvez um dos temas mais importantes do processo de autoconhecimento. Quando eu comecei meu processo, eu li um livro e esse livro ele me despertou profundamente. O nome desse livro é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. E ele falava sobre esses mecanismos de projeção da nossa mente. Quando nós vivemos os desafios da vida e a gente repete, não consegue sair daquele lugar, nós estamos sim projetando alguma coisa. Então nesse vídeo eu quero te falar sobre os mecanismos de projeção e o que pode ser feito, né? Vou tentar trazer aqui de uma forma bem prática, bem focada no dia a dia, na nossa realidade, o que pode ser feito para que a gente libere esses mecanismos de projeção. Então, o que é a projeção? Projeção, primeiro eu preciso entender uma coisa. Eu tenho um campo de energia. Então, eu tenho meu campo de energia, você tem o seu. Esse campo, ele guarda todas as informações sobre aquilo que a gente já viveu, sobre a nossa existência. Então, ele guarda as informações sobre a nossa existência como um todo. Não só a existência dessa vida, mas também a existência de outras vidas ou realidades paralelas. Então, é como se fosse assim, ó, o nosso campo de energia, ele guarda as informações da existência do nosso espírito. Então, não é só o que eu vivi enquanto Diego, encarnado nesse corpo. É toda a minha existência. Então, o meu campo guarda toda a minha existência. Por isso que algumas pessoas têm mais habilidades com certas coisas do que com outras. Por exemplo, eu tenho muito mais habilidade falando de autoconhecimento do que trabalhando fazendo cálculos matemáticos. Por quê? Porque na existência do meu espírito, eu já venho nessa caminhada do autoconhecimento há muito tempo. Eu sei que não é algo que começou nessa vida. E já acessei em processos terapêuticos outras vivências do meu espírito, onde eu trabalhava com autoconhecimento, com cura energética e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu conheci o Reiki, parecia que era uma coisa extremamente natural para mim. Eu já sabia aquilo. Eu só estava relembrando algo que eu já sabia. Só que nessa vida eu ainda não conhecia o Reiki. Mas provavelmente em outra existência minha, do meu espírito, eu já havia me conectado com aquelas formas de cura natural, como por exemplo o Reiki. Nós temos um campo de energia que guarda todas as informações sobre a nossa existência. Então, os acontecimentos da nossa vida, eles não são acontecimentos perdidos. Eles não são acontecimentos aleatórios. Pelo menos a grande maioria não é. O que acontece na nossa vida são eventos projetados a partir da nossa mente. Então, o nosso campo energético, que é muito vinculado à mente, o campo energético, ele vai projetar um evento na minha vida. Ou seja, a minha energia vai criar um evento para eu viver aquele evento. E ao viver aquele evento que eu estou falando é uma situação, é uma pessoa, é um acontecimento. Então, o meu campo energético, que eu posso entender também como meu inconsciente, meu subconsciente, essa junção toda desse sistema mental, emocional, espiritual, físico. Então, eu tenho um registro em mim, que talvez eu nem saiba, a maioria a gente não vai saber. E aí eu projeto, meu campo projeta como uma realidade física. Eu começo a vivenciar aquela situação. Por que eu projeto o que está dentro de mim na realidade física? Porque eu preciso viver aquela experiência.
Porque enquanto aquilo está no meu campo, mas eu não projetei, eu não materializei aquilo, eu ainda não vivenciei aquilo. Eu não enxerguei aquilo. Talvez algo que, por exemplo, a minha ancestralidade viveu, aquilo está gravado no meu campo, eu ainda não materializei aquilo, mas em determinado momento eu projeto e materializo na minha vida física, na vida material, nessa vida aqui, onde eu tenho um corpo. Para quê? Para que eu possa viver aquela experiência e extrair um aprendizado daquela experiência. Então nós repetimos padrões familiares, por quê? Porque antes de mim, as pessoas viveram aquela experiência, por exemplo, uma experiência dolorosa, como, por exemplo, o abandono no amor. As pessoas eram abandonadas, ninguém foi feliz no amor, algumas pessoas não foram felizes no amor. Ninguém curou a dor do abandono. Eles projetavam, materializavam o abandono, mas não sabiam o que fazer com aquilo. Aí eu trago isso no meu campo. Então eu vou viver o abandono, eu vou ser abandonado, ou seja, eu vou atrair uma pessoa que vai me abandonar, para que eu possa materializar o abandono na minha vida. Aí eu enxergo o que está no meu campo, ou seja, eu projetei do meu campo, eu projetei na realidade, eu materializei. No momento em que eu sou abandonado, eu vou sofrer. Só que quem está trilhando o processo de autoconhecimento vai sentir o abandono e vai se questionar o que eu preciso aprender com este abandono. E no momento em que você toma consciência do aprendizado e você integra esse aprendizado na sua vida, aquilo dali sai do seu campo. Você não vai precisar mais repetir aquele padrão. Por quê? Porque você curou aquele evento, você curou aquela energia que estava dentro de você. Você projetou na realidade física, ou seja, materializou, vivenciou a experiência, aprendeu com a experiência, acabou. Tchau e bênção. Vamos para a próxima, vamos para o próximo evento, vamos para a próxima projeção. Então veja, o que se repete na sua família? Vamos supor que seja a escassez de dinheiro. É um evento que, de geração em geração, as gerações estão projetando na realidade a falta do dinheiro. Então elas estão materializando o que? A falta. Eu olho para a minha vida e vejo que está faltando dinheiro, está faltando bens materiais, está faltando coisas que eu necessito, coisas materiais. Então, se isso chegou em mim, é porque isso está no meu campo. Meu campo energético projetou isso na realidade, eu estou vivenciando a escassez. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso primeiro entender que se eu estou vivendo a escassez está em mim. A escassez está vibrando no meu campo energético. Não importa se veio da família, se veio de uma outra vida, se veio de um trauma que eu vivi na infância, não importa. O que importa é que se eu materializei aquilo é uma projeção. Porque toda a nossa realidade física é uma projeção do campo de energia. Não tem como você viver uma experiência que não está em você. Não tem como você atrair uma pessoa para sua vida que não está dentro de você. Não importa que tipo de experiência seja, da mais maravilhosa à pior experiência de todas, todas estão dentro de você. E isso que eu estou trazendo aqui, para muitas pessoas pode soar como algo pesado, dolorido, porque a gente precisa se responsabilizar que tudo o que está acontecendo está na gente. Tudo é uma projeção do nosso campo. Então, cuidar da nossa energia é, um presente, é um super presente que a gente pode se dar. E uma minoria de pessoas olha para a sua energia, uma minoria de pessoas faz terapias integrativas, faz lá o reiki, faz lá a meditação, pouquíssimas pessoas fazem. Porque a gente está projetando tanto que a gente olha o que se fala de Matrix, né? Que a gente está vivendo numa Matrix. A gente projeta tanto que a gente acredita que as coisas estão acontecendo para nós.
como se fosse de fora para dentro. A Matrix, né, essa sensação, a gente tem essa sensação muitas vezes de que é de fora para dentro. Ah, aconteceu algo e aquilo me afeta. Não, não aconteceu algo que te afeta. Você criou algo para te afetar, para você poder enxergar o que te afeta. Para você perguntar o que eu preciso aprender com isso que está me afetando. Então não é de fora para dentro, não é algo que aconteceu lá, me afetou, é de dentro para fora, é o seu campo que está criando toda a sua realidade. Neste sentido, não existem vítimas. Todos nós somos responsáveis por tudo o que acontece. É um pouco desafiador falar sobre isso, porque eu tô falando isso de uma perspectiva da consciência. Talvez uma perspectiva mais espiritual. Sim, é uma perspectiva mais espiritual, mais energética, mais invisível da realidade. É algo mais oculto. E que, dependendo do nível de consciência que a gente está, do processo que a gente está na vida, isso vai soar como até uma agressão, porque eu tô falando assim, poxa, a pessoa, ela sofreu um trauma muito pesado e eu tô dizendo que ela é responsável por aquilo. É dolorido mesmo. É dolorido, porque a gente não quer olhar, a gente não quer aceitar que aquilo ali aconteceu por estar dentro de nós. Então, uma situação de um assassinato, de um roubo, algo mais pesado, eu quero olhar para a situação como eu sendo vítima do que aconteceu. Eu não quero olhar para aquilo e questionar o que eu preciso aprender com isso. Quem é que já viveu algo parecido, que eu tô só repetindo? E essa é a virada de chave, porque a partir do momento que eu observo que tudo, 100% de tudo que acontece na minha vida estava dentro de mim, eu trago poder para mim. O poder da mudança, o poder da cura. Eu não jogo mais pro outro, não é o governo que tem que me curar, me dar dinheiro, não são as pessoas, não são os meus clientes, não é a minha família, não é meu marido, não é ninguém. Só eu tenho o poder de me curar, não é o meu terapeuta, sou eu. Porque se eu tô vivendo aquela experiência, é porque eu preciso aprender algo com ela. Então esses mecanismos de projeção, eles acontecem o tempo todo. Tudo que nós materializamos está dentro de nós. Quando você repete um padrão e você se questiona o que eu preciso aprender com isso, e você de fato aprende alguma coisa com isso, aquilo não vai mais se repetir. Se aquilo continua se repetindo, é porque você ainda não aprendeu o que precisava ser aprendido. Ainda não aprendeu o que precisava ser aprendido. Por exemplo, eu tinha um mecanismo dentro de mim de projeção, onde eu materializava, eu atraía para minha vida pessoas extremamente controladoras. Então eu estava sempre atraindo pessoas muito controladoras. E eu sei que aquilo estava dentro de mim, porque eu era controlador, porque eu venho talvez de uma família que também controlava muito, que tinha uma insegurança interna, e o excesso de controle é a máscara que a gente coloca para esconder a nossa insegurança. Então pessoas que são controladoras, elas são extremamente inseguras. Porque se eu não sou inseguro, para que eu tenho que controlar a vida? Por que eu tenho que ter controle de tudo, até de um fluxo que ele é natural? Por que eu tenho que ter controle das pessoas? Porque eu tenho insegurança? Então, o controle, ele é a máscara, ele é a proteção da insegurança. E eu era muito controlador, eu queria ter controle de tudo, nada podia sair do meu controle, que eu já morria de medo, de raiva, de irritação, porque eu tinha que ter tintim por tintim sobre o meu controle. Então eu atraía muitas pessoas controladoras. Então eu comecei, ok, o que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender que eu sou controlador. O que mais que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender que eu não preciso controlar tudo, porque a vida é um fluxo natural e todo dia vai acontecer algo diferente. E eu vou estar preparado para o que vai acontecer, porque todo dia vai ter alguma coisa diferente. Todo dia eu vou sentir algo diferente, vai ter um evento diferente que eu vou materializar para eu viver. Então,
por que tanta insegurança dentro de mim? De onde vem essa insegurança? Eu preciso ainda dessa insegurança? Não. Eu posso me sentir mais seguro, então? Posso. Porque eu tô, assim como toda a humanidade, eu tô vivendo numa vida que é um fluxo. Que não é todo dia a mesma coisa. Sempre terá algo diferente. Eu tenho que estar disposto a viver as experiências diferentes sem controle, porque não dá para controlar. Tem poucas coisas que a gente tem controle, mas não tudo. A maioria das coisas não estão sob o nosso controle. Observe o tamanho da vida, o tamanho do universo. Olha o nosso tamanho, nós somos um grãozinho de areia, a gente quer controlar o universo. A gente tem controle de pouquíssimas coisas, e tudo bem. Então, eu perguntava, o que eu preciso aprender? Tá, que eu sou controlador, o que mais? Tem que aprender que eu não tenho controle de nada do que eu acho que eu tenho. Eu tenho que aprender que eu não preciso dessa insegurança. Eu tenho que aprender que a minha criança foi insegura, que eu tinha autoestima baixa, que eu sofria bullying na escola, que eu não gostava do meu corpo, que eu não aceitava a minha sexualidade. Tudo isso me gerou muita insegurança nos primeiros anos de vida. Então é natural que uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que sofria bullying, que não sofria o bullying, criava o bullying, né? Porque eu tô falando que nós criamos a nossa realidade. Então eu criava os meus traumas, nós criamos os nossos traumas. Então, essa pessoa, ela vai ser um adulto extremamente inseguro. E eu era esse adulto inseguro. Então, eu precisava de pessoas controladoras para validar a minha insegurança, para me gerar um desconforto. Então, se eu estou próximo de uma pessoa extremamente controladora, aquilo vai me gerar uma insegurança gigantesca. Só que aquilo é importante, porque é a partir daquilo que eu vou enxergar a minha cura, que eu vou encontrar o caminho da minha cura. E eu fui me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo nesse processo, me tornando menos inseguro. Não estou dizendo que eu não tenho insegurança, como todo mundo, eu tenho várias inseguranças, muitas inseguranças, mas não mais como era no início. Porque há uma jornada e a gente não volta, a gente não regride no autoconhecimento. É sempre para frente. Mesmo que a nossa mente venha dizer que nós voltamos, não voltamos. Isso é uma mentira da mente. Nós estamos sempre avançando, é sempre para frente, sempre para cima. Então, tudo na sua vida hoje é uma projeção. Tudo que está materializado, toda a realidade física que você vive é uma projeção do seu campo de energia. Cuide da sua energia. Faça processos de reprogramação mental. Receba sessões de Reiki. Faça movimentos energéticos. E esses movimentos energéticos não necessariamente são movimentos racionais, onde você tem que racionalizar tudo para mudar o campo de energia. Não necessariamente. Muitas vezes são movimentos silenciosos, como por exemplo, uma sessão de Reiki. Você está lá deitadinha, tem alguém fazendo Reiki, pode ser presencial ou à distância, não importa. A pessoa está lá enviando energia vital para você, através das mãos, da intenção, etc, né? Falo muito do Reiki porque eu sou mestre em Reiki e acho o Reiki sensacional, assim como outras técnicas. A pessoa tá lá, o terapeuta enviando o Reiki para você, o que vai acontecer? Esse terapeuta, ele tá canalizando energia vital, enchendo você de energia vital. Quando você se preenche de energia vital, um monte de coisa, um monte de historinhas que você estava projetando para trazer sofrimento, para depois trazer aprendizado, a energia vital ela começa a soltar. Ela vai fazendo uma limpeza no campo. Então é muito comum que uma pessoa, por exemplo, ela começa a receber toda semana uma sessão de Reiki, ou ela faz um curso de Reiki, e ela percebe uma enorme mudança na vida, um salto quântico. Coisas que ela fazia antes agora não faz mais sentido. Ela sente uma evolução muito grande, mesmo que ela não tenha racionalizado sobre aquilo. Por quê? Porque a energia da vida, a energia vital que preencheu a pessoa, fez uma limpeza no campo. É como se fosse um banho. Você não toma banho todo dia no chuveiro? Então, o Reiki ou outra terapia integrativa vai te dar um banho, só que ele é um banho invisível. Ele é um banho nesse campo energético que está dentro e fora de nós, que vem lá do núcleo das nossas células, que vem dos pensamentos, que vem dos sentimentos, que vem das emoções, que vem dos órgãos, do físico. Então,
É isso, tudo na nossa vida é uma projeção, tudo que está na nossa realidade é uma projeção do que está no nosso campo. Tem algo que te incomoda na sua realidade? Trabalhe seu campo de energia. Mais reclama, mais você reforça. Quanto mais você reclama, mais você reforça. Ai, não gosto do meu corpo, vive falando mal do corpo. Você está só reforçando a não aceitação ali dentro do seu campo. Não gosto da minha vida amorosa, não consigo criar um relacionamento, isso me traz sofrimento. Pergunte o que você tem que aprender com isso. Pergunte quem é que viveu uma história parecida com a sua. Olhe para isso, busque um terapeuta para te ajudar nisso. Porque só reclamar e só identificar que tem um padrão, isso não vai te ajudar em nada. Você só vai ficar reforçando aquele peso ali. E ele vai continuar se repetindo. Eu tinha na minha vida um mecanismo de projeção que eu limpei. Ainda tem uns resquícios dele, tá? Não tô aqui para mentir para vocês. Ainda tem uns resquícios porque eu ainda não parei para trabalhar completamente isso. Eu tinha um mecanismo de projeção que eu odiava. Como que, primeiro, né? Deixa eu só recapitular uma coisinha. Como que a gente sabe que tem uma projeção acontecendo? Quando algo me incomoda. Então, na minha vida, eu me incomodava muito com pessoas que eram muito, muito expansivas. Então, assim, aquela pessoa que chega no local e ela preenche o local porque ela fala, ela bota pra fora, ela dá gargalhada, ela faz e acontece, ela quer falar muito. Aquilo me incomodava num grau, porque eu pensava assim, eu sou super introspectivo, eu sou mais quieto, eu sou mais na minha, eu não vou me meter em coisas que eu não fui chamado, eu sou um pouco tímido. E me acho mesmo um pouco tímido, um pouquinho só. Então me incomodava, porque eu via o meu oposto. Então eu via o contrário de mim. Eu, introspectivo, eu via uma pessoa extrovertida e aquilo me incomodava. O que eu preciso aprender com isso? Eu preciso aprender com isso que, na realidade, eu adoraria ser extrovertido. Eu fui uma criança extrovertida e eu fui sendo muito podado ao longo da vida, por N fatores. Mas a minha essência é uma essência muito mais extrovertida do que introvertida. Eu sou mais comunicativo do que calado. Eu adoro fazer piada, eu adoro rir de coisas muito bobas que ninguém vai achar graça, mas eu vou achar uma super graça. Eu tenho isso na minha essência. Mas quando eu vejo alguém conseguindo ser assim e eu não conseguindo ser assim, aquilo me incomoda. Então aquilo é uma projeção. Então eu tinha uma tendência de atrair pessoas expansivas para minha vida para gerar um desconforto em mim, para que eu pudesse aprender algo sobre mim. Que tá tudo bem a pessoa ser expansiva e que tá tudo bem eu também querer ser expansivo ou ser mais expansivo. E que eu preciso aprender também que eu tenho que aceitar que eu fui podado. E isso faz parte da minha história e bola pra frente, vida que segue. E agora, como adulto que eu sou, eu posso ser eu. Se eu quiser falar, eu vou falar. Se eu quiser rir, eu vou rir. Se eu quiser ficar calado, eu vou ficar calado. Eu não preciso mais me encaixar. Então a pessoa extremamente expansiva, ela não precisa mais me incomodar. E hoje ela já não me incomoda mais. Mas as pessoas expansivas só pararam de me incomodar porque eu entendi que aquela expansão era uma projeção minha. Eu era expansivo. Só que eu era o expansivo que foi podado. Então, quando eu vejo alguém que talvez não foi podada, aquilo me dá uma raiva, me dava uma raiva, uma irritação, porque eu queria ser aquela pessoa. Então, veja, todo mundo que nos incomoda tá na gente. Eu não gosto de pessoas assim, não gosto do chefe, não gosto. Você não gosta porque você é aquela pessoa. Porque aquela pessoa é um fractal seu. Ela é um pedacinho seu que tá reprimido. Ela faz algo, por exemplo, eu odeio sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Um exemplo só. Odeio a Anitta, acho ela vulgar, acho ela abusiva, acho ela baixo nível, acho as músicas horrorosas. Você odeia a Anitta porque você é a Anitta. Você odeia a Anitta porque você, num nível bem escondido, bem profundo na psicanálise, a gente vai falar que lá no id, aquele desejo instintivo, primitivo, sexual, etc., a Anitta tá lá dentro. Só que você não se tornou Anitta pela repressão. Nós fomos recalcando, não posso, tem a moralidade, tem a sociedade, tem a escola, eu tenho que ser assim, assim, assim.
Então eu vejo a Anitta, ela me incomoda, porque eu não gosto daquela liberdade sexual ali, eu não gosto, ela fala coisas que eu não... Nossa, aquilo é horrível. Aquilo ali é você. Quando que eu sei que eu liberei o mecanismo de projeção? Quando você olha sem julgamento. Não me incomoda. Não me importa. Não mexe comigo. Se não mexe comigo, eu não estou mais projetando. Ah, acabou, eu estou curado. Ah, eu ouço aquela música, aquele funk, meu Deus, uma frequência baixa. Te incomoda o funk? Te incomoda profundamente a ponto de você sofrer? Você é o funk. O seu id adoraria estar vivendo uma sexualidade livre e falar um monte de coisa que você não tem coragem. Doa a quem doer. Eu preciso falar isso porque nós funcionamos assim. Eu funciono assim. Aquilo que eu odeio, aquilo que eu quero estar longe, aquilo que eu reprimo, aquilo que eu julgo, é um fractal meu. Que eu reprimi. Que eu entendi que eu não podia soltar aquilo. E aí aquilo me faz sofrer. Porque eu estou enxergando um pedaço meu ali, livre. Então, exemplo, eu olho a Anitta, ela é livre. Eu não sou livre. Então ela vai me incomodar, porque eu tô me vendo ali. Eu tô vendo algo que eu poderia viver um pouco mais. Eu poderia ter uma sexualidade mais livre e eu não tenho. Então ela vai me incomodar. Eu sei que vai ter gente aqui, esse vídeo é um vídeo super passível de haters. Porque tem conteúdos aqui que eles vão mexer bastante no nosso inconsciente. Então, provavelmente vão ter pessoas que vão ouvir e pensar, não, porque vai mexer no id, vai mexer no ego, vai mexer no superego. Então, vai vir uma moralidade aí muito educada, muito bonita, né? Porque a gente tem uma parte muito falsa. Existe uma parte muito falsa dentro de nós, uma máscara muito bem desenhada, para a gente se apresentar com toda a beleza do mundo para a sociedade, mas é uma falsidade gigantesca. Então vai ter uma parte nossa, inclusive minha, muito falsa, que ela vai ouvir esse vídeo, vai assistir o vídeo e talvez ela grite, não, mas eu não gosto da Anitta por causa disso. Não, mas eu não gosto do funk, não é por isso, é por causa disso. Não, mas nananã, não é isso. Eu vou te dizer, tudo bem, viva. Viva a sua vida, viva a sua vida. Eu só tô te falando em 20 e poucos minutos o que eu levei muitos anos para aprender. Eu levei muita porrada na cara para chegar aqui e poder gravar esse vídeo com toda a segurança do mundo sobre o que eu tô falando aqui. Porque não foi só com base nos estudos teóricos, foi com base na vivência. Eu apanhei muito para poder entender que era tudo projeção minha. Que tudo, absolutamente tudo que eu vivi até hoje estava no meu campo de energia. Todas as dores e todos os amores. Então, porque a gente projeta não só coisas ruins, né? A gente projeta também aquilo que é maravilhoso. Então, tudo que eu vivi até hoje, todas as projeções, tudo que eu materializei na minha vida era só um reflexo meu. E quando você entende isso, a vida fica bem mais leve. Então, se você deseja viver uma vida leve, você precisa entender que tudo é criado por você. Você só precisa entender que tudo é criado por você. Tudo é passível de mudança, tudo é passível de melhoria, tudo é passível de superação. Você pode superar qualquer coisa, você pode superar até uma doença. Porque a doença, ela também é a materialização do meu campo. A doença é a materialização dos meus traumas. A doença é a materialização do que eu reprimi, do quão podado eu fui. Então esse conteúdo aqui, modéstia à parte, ele é libertador, ele é maravilhoso. Porque quem ouve com a alma pode mudar a sua vida. Deixe seu comentário, mesmo que seja contrário ao que eu falei, não tem problema. Eu estou aqui super aberto e bem disposto a conversar. Curte esse vídeo e se ele fez sentido para você, compartilha com quem você gosta. Existem várias pessoas sofrendo por conta dessas projeções e elas não sabem disso.
e você pode ajudar essa pessoa compartilhando esse vídeo. Beijo no seu coração, gratidão e até o próximo vídeo.